é a fase da fixação externa. A segunda fase é a fase de UTI e de ressuscitação, que a gente já viu há pouco. E a terceira fase seria a fase, após o quarto dia, é a fase de pensar em qual a cirurgia definitiva do ponto de vista de ortopedia que você vai propor para esse paciente. Então, na primeira fase, fixação externa. Na segunda fase, na UTI. E a terceira fase, então, o que você vai fazer depois do quarto dia? Por que tem que ser depois do quarto dia? Essa é a pergunta. Então, você tem o momento inicial do trauma, está lá a área ainda no acidente, ele pode ser moderado, pode ser um trauma grave, e aí, então, existe uma resposta inflamatória inicial. Depois, o organismo mesmo, automaticamente, ele começa a entrar numa fase de imunossupressão. E aí começa a diminuir esses fatores inflamatórios, mas só que ele entra numa fase de imunossupressão como consequência depois, que moderada ou até mesmo grave, dependendo, e isso com relação ao tempo. E olha o que acontece hoje. Então, no início existe o trauma, daí existe o aumento naquela parte inflamatória grande até por volta do quarto dia. No quarto dia começa a cair essa parte inflamatória e aqui entra numa fase de imunossupressão. Então, aqui vai formar entre o quarto e o 10º dia, vai formar uma coisa que a gente vai observar que a gente vai chamar de janela de oportunidade. Por quê? Nessa fase inicial já apareceu os responsáveis por fazer aumentar os elementos que eram inflamatórios. E por volta do quarto dia já está baixando a parte inflamatória, está começando a aumentar a parte de imunossupressão. Então, esta é a chamada janela de oportunidade. Esse é o momento ideal para você propor os tratamentos na área da ortopedia, de fraturas, de fixação e tudo mais. Então, do quarto ao 10º dia. Mas não fazer depois do 10º dia, porque aí você vai ter também problemas. Então, nós estamos vendo aqui o trauma, a área da inflamação, a parte de imunossupressão, a janela de oportunidade entre o quarto e o 10º dia, porque vai estar menor já a possibilidade dessa síndrome provocada por inflamação, e a imunossupressão ainda está começando, está leve, ainda está começando a sulfato. Veja aqui então, no início, os tratamentos precoces que você pode fazer, colocar fixador externo, né, controle de dano, na parte já no 2º dia, aqui é só fazer o second look, tratamento definitivo do 5º ao 10º dia, e depois de 2, 3 semanas, aí você não vai fazer, não é ideal para você fazer os procedimentos cirúrgicos. E por volta além da 3ª semana, aí você vai pensar aí em cirurgias já do ponto de vista